considerada uma das maiores levantadoras da história do voleibol brasileiro. Sua carreira vitoriosa, tanto na seleção brasileira quanto em clubes, e a sua longevidade no esporte a consagram como uma referência nessa posição. Disputou 5 edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, desde 1992 a 2008, quando então conquistou a tão esperada medalha de ouro em Pequim. Já atuou como técnica da Seleção Brasileira Sub-17, demonstrando, claro, seu comprometimento com o esporte. E deixou um legado importante. E hoje ela compartilha esse conhecimento, né? Que esse momento de compartilhar tudo que ela aprendeu. Seja bem-vinda, Hélia Rogéria de Souza Pinto, a nossa fofão. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Antes de mais nada, eu queria fazer uma confissão aqui, né? O Luciano do Vale te amava. Ai, Nossa, como ele vibrava quando a Fofão estava na quadra. Eu não posso deixar de falar isso, porque eu acompanhei. É Fofão, é Fofão, é Fofão. Foi uma relação bacana, né? eu acho Essa que época. as grandes vitórias, as grandes conquistas é com a narração dele, né? Então ele marcou muito o voleibol e eu fico muito feliz de ter feito parte disso, porque ele dava uma emoção muito grande, né? Nos emocionante. comentários, não era... Era diferenciado, né? Então era muito bom quando ele estava ali comentando. Você coloca nas suas palestras um trechinho, alguma coisa que tem a narração dele? Tem uma que tem uma voz bem forte dela, é do Brasil, fofão. Eu falo, nossa, assim, arrepia. Emociona. Por mais que a gente já tenha escutado, quando escuta de novo, parece que é a primeira vez, assim, então é muito forte, assim, a emoção que ele transmitia. Isso é um passado recente para você? Quer dizer, porque às vezes, você sabe que acontece isso comigo também. Claro que a gente está vivendo um novo momento. Tudo é passado. Sim. Já vivi grandes coisas no passado. Mas vira e mexe, ele vem, bate na porta. Você se reconhece hoje atualmente pelo que você foi. Dá saudade dessa época? Ou não? Eu acho que dá uma saudade, assim, uma nostalgia, porque quando você, às vezes, tem esses momentos que a gente passa, né? Que a gente fica ali e começa algo assim, uma palavra, ou alguma coisa que a gente vê na televisão ou na internet. Aí você começa, nossa, esse momento, aí você começa a relembrar e você fica muito feliz de, caramba, quanta coisa, né? Eu vivi, quanta coisa eu passei. E dá saudade, porque eu acho que são coisas que marcam a carreira de um atleta, né? Então é um comentário, é um jogo. Tudo isso relembra muito o esforço que a gente fez. Então, dá aquela saudade, mas assim, não de querer voltar no tempo, sabe? Mas de falar, poxa vida, quanta coisa eu vivi, né? Quanta coisa bacana essa minha carreira me proporcionou. Porque, veja, se você participou aqui 5 edições seguidas, eu entrevisto bastante atleta, 5 edições seguidas de Olimpíada, quer dizer, imagina a intensidade que você viveu, o comprometimento, as renúncias. Foi. Tudo isso é um tempo intenso demais. O atleta não sente falta dessa intensidade? Sente. Essa adrenalina? Sente. Quando eu parei, foi bem difícil. Acho que, como eu falo, foi um dos momentos mais difíceis. Porque eu fiz isso durante 30 anos. 30 desde os 15 anos. 30. Desde os 15 anos, assim, profissionalmente. Mas logo desde os 8 anos brincando. Mas desde os 15 anos que eu resolvi que o vôlei seria uma profissão. Então, foi uma decisão. Foi. E bem, assim, bem consciente do que eu queria. Eu sabia que eu queria isso pra minha vida, né? Se ia dar certo ou não, era outra coisa. Mas o dia que eu parei eu parei bem. Eu não parei Parou depois... Eu, Parou quando exatamente? Depois do ouro? com a seleção eu parei em 2008. Tá. E continuei jogando no clube, porque eu não conseguia mais pela idade, o corpo também, mas eu consegui jogar pelo clube. E também parei sendo campeã da Superliga. Então eu parei no momento que eu tava bem. Eu não tava machucada, não tava. Então é mais difícil, porque você fica assim, será? Mas eu já sabia que naquele último ano que eu não ia mais. Por causa de fisicamente, você tá falando? Porque eu tava judiando muito do meu corpo. Muito, muito mesmo. E eu falava assim, gente, o meu amor não pode ser maior do que o que tá acontecendo com o meu corpo. Eu não posso deixar isso. E também porque eu já tinha vivido tudo que eu queria na minha vida. Então, mas só que quando vai chegando o dia, assim, que você vai lá, será que realmente é isso? Porque as pessoas falam, fica fofão, não vai e tal. Então, você tem que estar muito consciente do que você quer, porque você acha que aquilo ali é a sua vida. Você não queria passar do ponto? Não queria. Tinha esse medo? Eu tinha medo de estar em quadra só por ser fofão.
Eu não queria isso. Eu queria estar bem, sabe? Que as pessoas olhassem e falassem, poxa, ela tá É bem. fofão, vamos dar um lugar pra ela. É. Gente, respeita, é Eu vou, fofão. pô, já tá na hora, vai Não tá na hora de parar, descansar. mas é fofão. Então, eu não Entendi. queria isso. Mas quando você para, você procura coisas que te trazem essa adrenalina que você sente no esporte. Procura. Procura. Porque no começo, assim, eu queria descansar, porque 30 anos parece que eu tirei um peso das costas. Mas aí você fala, gente, aí você começa a fazer um esporte, começa a fazer algo, você não acha, aí você fica. Porque você quer o mesmo alto rendimento que você E tinha. você não vai sentir, você não vai sentir. E a gente tem uma mania, não sei, o atleta de alto rendimento, de Competir. mesmo. Exatamente. Nossa, competição. Tudo é competição. Eu, assim, por exemplo, o primeiro esporte que eu fui fazer foi jogar tênis, esporte individual. Depois do vôlei. Depois eu falei, preciso fazer alguma coisa. Foi terrível, porque, assim, primeira vez que eu faço esporte individual. E eu brigava com a raquete, que eu não tinha para quem culpar, sabe? Aquela coisa assim. E não vinha aquela sensação assim. E daí eu comecei a fazer treinamento, aí meu professor, vamos fazer um campeonato. Nossa, aquilo ali para mim já. Competição. Como se eu fosse para a campeonato. Olimpíada do tênis, Se sabe? preparava assim, como se fosse pra A Olimpíada. cabeça ficava. E eu Eita. falei, gente, não pode, fofão, relaxa, é um divertimento. Mas assim, é uma coisa que a gente não consegue trabalhar na nossa cabeça, demora muito tempo. Então a gente Sair, fica né? nessa loucura. O Fernando Scherrer, que veio aqui, ele Uhum. falou, até tá dando vários depoimentos ultimamente, foi na Record, ele falando que ele sofreu, ele entrou em depressão. Entra. Michael Phelps entrou em depressão, tô falando natação, mas tem Uhum. muita gente, por exemplo, a Malren Madi falou, Deus me livre, eu não quero mais sentir nem isso, porque nada me dá essa adrenalina. Isso. Então, você sentiu isso também e você encontrou essa adrenalina, não é adrenalina, mas essa vontade de viver que te motivava todo dia onde? Eu acho que teve um momento que caiu a ficha, que o que eu estava querendo pós-carreira não ia existir mais, né? Então eu falei, eu tenho que encontrar algo que de alguma forma me dê essa sensação boa, né? Mas assim, aquilo que a gente viveu passou, então você começa a ter consciência, e daí eu comecei a ajudar outras pessoas. Eu não tenho vontade de jogar vôlei mais quando eu parei. Isso eu não tinha né? vontade. Não, de jogar, entrar em quadra, não. Até porque você ia se cobrar muito, né? Exatamente. Só que daí eu percebi que muitas pessoas pediam ajuda para mim dentro do voleibol, mandava mensagens pelas minhas redes sociais. Eu falava, como é que eu vou ensinar vôlei para essa Pelo seu pessoa? conhecimento. Falava, Fofão, o que você acha Queriam que eu disso? ajudasse. Como eu poderia agir Dicas. aqui? Dicas. E foi daí que eu comecei, falei, poxa, eu vou começar a ajudar essas pessoas. E comecei a fazer, né, alguma coisa na internet, comecei a postar vídeos, dando dicas, dando informações. E daí aí eu comecei a alcançar um público mais jovem, né, que era um público que eu não imaginava, porque eles não me viram jogar, né? Quem viu foi os pais, os avós, eles não. Mas eles tinham essa referência, porque eu parei em 2015, então eles pegaram o finalzinho, né, finalzinho de carreira, e também foi um momento que fiquei muito falado. Quando eu parei de jogar, um ano, falava só direto em mim. Então acho que isso marcou um pouquinho. E daí as pessoas sempre queriam saber o que eu posso fazer para dar certo. Então eu comecei a me dedicar a isso. E foi uma coisa que acabou minha Te deu cabeça. prazer. Eu comecei a ficar bem, assim, de poder fazer isso. Eu acabei, sabe, deixando aquele sentimento do lado e comecei a ajudar, assim. Algumas pessoas eu tenho certeza que eu ajudei, mas eu não sei, né? Quer dizer, o fato como de você estar compartilhando o seu conhecimento fez bem para você. Fez Também bem. deve fazer em palestras, né? Que você está Isso. aqui, quer dizer, aquilo que o universo te deu, você está devolvendo de alguma forma. Tô devolvendo. E para mim, acho que foi mais impactante porque foram adolescentes, né? Eu falei, caramba, o jovem tá querendo saber alguma coisa. Então, isso me motivou mais, porque a gente sabe que eles querem, né, ajuda, que eles querem ser, né, conhecer um pouquinho, saber como que faz, como funciona. Então, isso me motivou um pouquinho mais. Então, aí eu falei, quer saber? Eu aprendi tanta coisa boa, tenho tanta coisa boa para ensinar, por que não, né? E daí eu comecei a fazer isso e acabei vendo que acabou substituindo essa sensação de buscar algo diferente. Não era mais assim. busca, era compartilhar mesmo. Compartilhar. Pô. Isso me completou bastante e eu fiquei bem feliz, assim. Na própria pandemia também, fiz vídeo em casa, não vamos ficar entediados, vamos pegar uma bola, vamos fazer, sabe assim? Então, eu movimentei bastante e isso acabou me trazendo bastante alegria. Eu sempre falo que o atleta, ele tem um DNA diferente. Tem, principalmente de alto rendimento como você. Uhum. De disciplina, de comprometimento, de renúncia,
tudo isso para você, da Fofão jogadora, você trouxe para Fofão atual? Eu trouxe. O que, principalmente? Nossa, eu carreguei muita coisa, porque eu tô aos poucos, né? Já tem que 10 anos que eu parei de jogar. Aos pouquinhos eu tô tentando me desvincular um pouquinho dessa cobrança, né? De tanta exigência que eu fui. Eu fui muito rígida Você se comigo. cobrar muito. Fui muito rígida comigo como atleta em questão de disciplina mesmo. Eu sabia que para conseguir alcançar objetivos eu precisava do meu corpo. O meu corpo era meu instrumento de trabalho, então eu tinha que cuidar bem dele. Né? Eu já tive experiência de que, sabe, eu fui numa festa, não dormi bem, no outro dia eu senti, eu falei, não quero isso para mim. Isso aí não, sabe, não vai me fazer bem. Então eu comecei a cuidar muito bem do meu corpo e comecei a ser exigente porque eu precisava me manter no nível que eu queria estar, né? Porque o nível de seleção brasileira é o nível máximo. Então, para isso, você tem que fazer alguns esforços, você tem que fazer coisas que uma pessoa normal talvez não faria. A gente fala normal assim porque não é do ramo do esporte que a gente pratica. Mas eu trouxe muita coisa, assim, aquela coisa da resiliência eu trouxe para minha vida. O não desistir, eu não sei fazer, mas eu vou procurar saber para fazer o melhor, sabe? De ter compromisso com o meu horário, de cumprir as coisas que eu falo que eu vou fazer. Então, essas coisas que o esporte, né, acaba educando a gente durante toda essa vida, e você leva. Acaba sendo coisa, assim, normal. Uma das coisas que eu tô tentando me relaxar um pouquinho é o horário. Eu tô muito relaxada, que eu tô chegando atrasada. Hoje eu falei, eu não vou chegar atrasada. Porque eu nunca gostei de chegar atrasada. Porque não pode atrasar. Não. O atleta vai atrasar? Não pode. Então, mas aí, eu tava fazendo terapia lá, meu corpo. Fofão, você tem direito de 15 minutos. Eu falei, não posso. Mas isso é teu, né? Isso é teu, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Não é meu. Mas eu tô tentando me policiar isso para as coisas ficarem mais leves também, né? Acho que chega de tanta cobrança, né? Exigência. Falando de cobrança, uma coisa que deve ser difícil, né? É a pressão do resultado. Nossa. Pressão do resultado. Que você sofreu. É a pressão do resultado, tem que vencer. Como é que você lidava com isso? Entre a derrota, a vitória? Como é que você lidava com isso? Porque você bem falou aqui, não é uma coisa individual, era coletivo. Então não dependia, muitas vezes o resultado não dependia de você. Exatamente. Eu no começo, assim, eu demorei muito meses para mudar esse meu pensamento. Eu não conseguia, eu não entendia e não sabia lidar com a derrota. Era muito ruim. Eu chegava assim, eu perdi um jogo, eu chegava em casa, eu não falava com a minha família, eu me trancava, eu não queria conversar, não queria comer. O mundo assim acabava, eu ficava remoendo porque você fez aquilo, aquela jogada e tal. Você se culpava? Eu me culpava e às vezes das decisões que eu achava que era errada, né? Então eu não pensava assim que o time não foi bem, que o coletivo não foi bem. Eu sempre pensava no que eu poderia ter feito melhor. E eu demorei muito tempo a entender que primeiro que as pessoas, né, de fora não tinha nada a ver com o meu problema, se eu ganhei ou perdi. E também entender que eu tinha, assim, lógico, que sofrer. E eu sempre fui uma pessoa que eu não consigo perder e sair dando risada, achando engraçado. Para mim aquilo... Bora, acabou. Foi legal. Não, eu preciso refletir no que aconteceu. Então, assim, eu comecei a entender. E eu acho que é legal, assim, da experiência, né, do esporte, é você ir adquirindo experiência nas suas atitudes, em tudo. Você vai melhorando, você vai evoluindo. Então, você vai aprendendo, não é que você vai, da noite pro dia, você vai fazer assim. Você vai aprendendo, você vai errando, você vai aprendendo. Então, eu entendi que não era desse jeito. O que aconteceu? O que aconteceu para perder? O que o coletivo errou? Aonde errou? Foi só eu que isso, não é? É uma evolução, é uma evolução. Mas isso é com o tempo, né? Eu demorei um pouquinho para entender isso, que não era da maneira sair brava, sair... E tinha as pessoas que vinham, às vezes, torcer. E eu, não quero... Aí eu falei, não é assim. Então, a partir do momento que eu entendi que não era assim que funcionava, então tratava bem as pessoas, né? Atendia, falava, minha família, comia. E daí ia para casa, tomava banho e começava a pensar. Mas você vivenciava a derrota. O que é certo ou é errado? É certo ou é errado isso? Eu acho que dentro de um limite é certo. Eu também acho. É certo, até porque você tem que no outro dia voltar e você vai continuar, vai ter jogos, vai ter campeonatos e você tem que fazer diferente. E eu acho que isso é um sinal de evolução. Aquele luto, aquela coisa, você não acha? É que às vezes me incomoda, assim, sabe? Uma pessoa que perde e sai rindo. Me incomoda então, tá errado, né? Porque assim, não que, chorar, eu acho que não. Mas que aquilo ali tenha, né, de alguma forma,
sentido a derrota, entendeu? Acho que não é achar engraçado, lógico que não, ninguém gosta de perder. Mas o fato de eu me cobrar muito isso, eu sempre falava para as meninas assim, a gente tem que fazer o melhor hoje pra gente não chorar, pra gente não ficar triste, né? Então, ainda bem que o esporte é assim, né? Lógico, uma final não tem como, é aquele dia e pronto. Acabou, não tem outra Agora, o chance. campeonato, você tem, né? O próximo, por isso que a gente treina todos os dias, repete todos os dias, para conseguir fazer o melhor, né? E mesmo assim, a gente não consegue, que a gente fala que a gente não consegue chegar na perfeição, né? Você, como levantadora, a função real da levantadora é realmente decidir qual jogada vai ser? A levantadora é o cérebro do time. Tudo sou eu que decido. Toda Olha a estratégia. responsabilidade disso. Então, por isso que eu me cobrava muito das decisões, às vezes, que eu achava que podia ter feito diferente. Mas tem duas situações de uma levantadora, que eu defendo muito minha classe de levantadoras, porque é uma posição muito difícil. Primeiro, porque o jogo ele é muito rápido. E você tem a bola, ela chega em você e você tem que montar a sua estratégia muito rápido. Muito rápido. Você não consegue... A gente trabalha muito isso, né? Visão periférica e tudo. Mas, assim, você não consegue o tempo todo estar visualizando tudo. Né? Então, as pessoas... como é que ela não viu aquilo? Não dá tempo. Saber estratégia, onde está a colocação de cada menina. E não é só o seu time. O time é o contrário. O time adversário que também. Vai receber tudo em segundos. Tudo em segundos. E a coisa acontece, a bola vem, chega em você ali, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar decisão. Então, o levantador, ele é uma peça muito importante. Eu falei, 50% se o levantador não estiver bem, o time não vai bem. Então, 50% também é a vitória. É responsabilidade. Não é? Verdade, é verdade. Mas isso se treina? Essa coisa rápida, assim, essa estratégia, isso, quando você diz no início que você está compartilhando conhecimento para as pessoas, isso é treinável? Então, quando eu não era levantadora, né? Eu fui levantadora, sim, eu fiz essa transição depois, quando eu tinha 17 anos, com o Zé Roberto. E eu fui assim, eu acho que eu fui uma privilegiada, porque ele me ensinou isso, o pensar. Ele não me ensinou só a levantar para frente, para trás, não. Ele não roubou. Não, Pensa. Ele me ensinou todo. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Como está o time adversário? Ele o tempo todo, ele me estimulava a pensar não só em levantar a bola, mas no que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo. O sentido daquilo. Então, eu trabalhei isso muito. Assim, no começo foi difícil, porque é muita informação que chega. É muita informação. É o posicionamento do seu corpo, é o gesto. Olha como você está aqui, olha o bloqueio lá. Então, vem muita coisa. Então, você, com o tempo, você vai entendendo como funciona e você vai trabalhando. Mas a levantadora, por isso que eu falo, quanto mais experiente, melhor a levantadora, porque ela já está ali com a mente já para ela... fica tudo mais fácil, mas no começo é difícil. Então, eu tive esse trabalho do pensar. Do pensar e... o Zé Roberto foi fundamental nisso. Foi, ele que me ensinou. Então, isso se treina. Isso se treina. Então, assim, hoje, quando eu vejo assim, falo, caramba, ele me ensinou muita coisa, né? Porque dificilmente uma pessoa que não foi levantador, ele consegue passar isso para alguém. É muito difícil, porque ele não vivenciou, ele não sabe muito, assim, como que funciona um levantador. A leitura daquela jogada. Eu assisto um jogo, assim, então eu gosto de observar. Então, eu fico tentando pensar o porquê que o levantador fez a tal jogada, né? Eu sempre fico observando o levantador. E, às vezes a pessoa comenta que não foi uma boa decisão. Eu falo, gente, ele pensou em fazer isso, né? Tem uma resposta. Então, eu fico assistindo e mesmo quando... Porque quando eu comecei a treinar com o Zé, eu tinha um porquê. Por que você fez isso? Então, a nossa situação de jogo, como eu falei, é muito rápido. A gente tem que pensar em quem a gente tem confiança, em quem está melhor no jogo, naquele momento, quem você olha que você vai sentir que é. E às vezes não é a mesma coisa que as pessoas de fora estão vendo. E vocês treinam, né? Essas jogadas todas. Porque às vezes fica assim, nas costas, mostra, né? Vocês reparem no jogo de vôlei, mostra lá qual vai ser a jogada. É você que fazia isso? Você que faz isso? Isso, mas é tudo treinado. A gente tem, cada sinal tem uma jogada, só que não sabe quem vai receber. Entendeu? A gente tem uma jogada que vai... É um jogo de xadrez, nossa. Que vai ser feita, mas assim, a decisão é minha. Quem vai receber a bola, a decisão é minha. O Zé Roberto esteve aqui. Foi uma entrevista bem bacana que ele deu. E ele falou que entre homem e mulher, ele prefere treinar mulher.
Ele gosta mais de treinar mulher. Que, Aham. aliás, ele tem ido ao ginecologista, porque a ginecologista que ele quer aprender mais sobre mulher. Meu Ele foi muito Deus. importante na sua vida, né? Ele foi, eu falei, ele, assim, ele me ensinou tudo que eu sei, me transformou na levantadora que eu fui até hoje, e eu acho que ele foi responsável até pela minha existência, né? Porque eu acho que é muito difícil um treinador dedicar o tempo dele para ensinar mesmo. A gente ficava depois do treino ali, treinando individual, e ele me ensinando mesmo, do zero. Eu não tinha noção de nada de levantamento. Então, ele dedicava todo o tempo dele. Aí depois, né, a gente ficou junto um tempo no clube, aí ele foi pro masculino, a gente foi se reencontrar depois na seleção. Aí eu já estava já mais, né, não era a menina que ele conheceu, né, Tava mais antes, já madura. estava mais madura, mas tomava minhas broncas também do mesmo jeito. Mas eu acho que ele foi muito importante. Eu acho que todas as minhas decisões, tudo que eu fiz na minha vida, assim, sempre passou por ele. Falando em maturidade, né, em toda essa evolução que você teve, você vê, foram 5 Olimpíadas até chegar no ouro. O ouro é Isso. difícil? Nossa, é o mais desejado, né, de todo atleta, mas é muito difícil, Não precisa ser porque não é só ser bom, tem que ser mais que bom. a Olimpíada é um campeonato diferente. As pessoas, os atletas, a gente sempre fala assim, é um campeonato diferente. Parece que é um campeonato normal, não é. É diferente por tudo que envolve. Né? Você chega ali, você não é mais só o vôlei feminino, você é do Brasil. É o Brasil todo que está ali ligado em você. É toda aquela estrutura de uma Vila Olímpica, tudo isso. Assim, tem muitos fatores assim que fazem com que seja um campeonato diferente. E o mais interessante de uma Olimpíada é o que você faz antes, não o que você faz lá na É a vila. preparação? É a preparação. Porque é isso que te fortalece para chegar lá. Porque às vezes a gente chega, não, chega lá, vai sair. Não vai sair, sabe? É o que você faz antes. Por isso que é um ciclo olímpico, né? São 4 anos que você tem de preparação. Então, aquele grupo vai perder, vai ganhar, vai chorar, vai sorrir. Mas para a Olimpíada você vai estar preparada, porque eu sou um ciclo que você vai se preparando para chegar numa Olimpíada. O vôlei, a Olimpíada é o campeonato mais importante que a gente tem. E de todos esses momentos, para você, o momento mais que você mais lembra, assim, com carinho, é o ouro? O ouro, sim. O ouro, com certeza, porque ali se encerraria um ciclo, né, de seleção brasileira, do que eu fui buscar a minha vida toda, né? Então eu sabia que eu não vestiria mais a camisa da seleção, que Sabia que ali era a última. sabia. Eu já fui lá, já determinada, acontecesse o que fosse ali, seria a minha última participação, porque eu tinha que decidir, né? Fico em seleção ou fico em clube? Eu falei, vou continuar em clube, que fica um pouco mais tranquilo para administrar, porque os dois eu não conseguia mais, eu não dava mais. Eu já estava com 38 anos ali na última Olimpíada. E daí eu sabia que ali não, eu não iria fazer mais parte. Então, eu fui ali para o tudo ou nada naquela Olimpíada. Então, assim, eu me dediquei de corpo e alma, todo o meu psicológico, tudo que eu podia, eu entreguei ali, porque eu e a Valesca era uma das mais experientes ali do grupo. Então, a gente estava com um grupo muito jovem, né? Umas da primeira vez numa Olimpíada, a gente sabe que é difícil, né? Você conseguir colocar a cabeça de todo mundo para o objetivo ali. Eu fui lá para buscar o ouro. Então, eu tinha que convencer essas meninas que ali era tudo ou nada, até para nós mesmo, porque a gente já vinha de muitos momentos ruins. Então, quando chega ali, eu falei, eu não posso sair daqui sem o ouro, né? Então, com certeza, ter disputado uma final olímpica foi o momento mais especial. E foi a escolha mais difícil, parar, Foi, da sua foi, vida? foi. Quando eu deixei a seleção, eu sabia que ainda continuaria jogando. Então, eu estava, não, eu vou continuar. Mas quando eu falei, não, agora eu preciso parar de verdade. Mas aí parar de deixar de fazer algo que eu fiz minha vida toda. Então foi um pouco assustador, foi difícil, porque até então, quando chegou no ano que eu falei pro pessoal do Rio, eu falei, olha, esse ano para mim vai ser o último, vou fazer o possível para ir até o final, já estava com 45 anos ali, vou fazer o possível para ir até o final, mas não sei se eu vou conseguir, né? Então o pessoal cuidou de mim bastante para que eu chegasse bem. Foi bastante, 45. Foi, Nossa, muito. fenômeno. Nem eu imaginei na minha vida. E daí, tinha um ano ali, né? A temporada preparando. Aí vai chegando 9 meses, 8 meses. Aí quando você vê o último jogo da final, eu falei, gente, eu não vou viver mais isso. Atualmente, né? Tem tanta vida ainda a ter que escolher por causa do corpo que não do acompanha. corpo. Eu falo sempre o seguinte, sabe, Fofão? É uma coisa que é uma reflexão que eu faço. Tá tudo, a tecnologia, a ciência tá evoluindo, mas se esqueceram de avisar pro corpo, é isso?
Verdade. Com tudo que tem, com 45 anos, o atleta para. A mulher tem menopausa. Quer dizer, não muda isso. Não Não muda. muda, a gente tem que se adaptando. Tem recursos? Tem, claro. Mas não muda. Então é difícil. Fica muito difícil. E eu achei que, assim, na minha cabeça eu era eterna, né? Que esse momento nunca ia acontecer. Mas a minha recuperação estava muito difícil. Muito difícil. E eu sempre me cuidei, assim, eu nunca fiz cirurgia, nada. Mas acabava um jogo, meu Deus, eu não conseguia andar. Muita dor. Eu não conseguia andar. A Paula Pequeno, né? A Paula Pequeno veio aqui. Pequena, ela é toda destruída. Ela falou pra mim assim, Silvia, não teve um dia da minha vida que eu não senti dor. E Paula, ela falou, nunca deixei de te... Acostumei. A dor. Um dia eu acordei e falei, nossa, eu tô sem dor, deve estar com algum problema. Foi o dia que a gente para de jogar. Mas eu até entendo, né? Porque o corpo fala, olha, já foi, acho que já fiz tudo que eu podia pra você, agora eu não aguento mais. Então acabava um jogo, né, o corpo já dormia, acordava, no outro dia às vezes não conseguia andar direito, às vezes o pessoal ia embora, eu ficava no ginásio fazendo balde de gelo para poder no outro dia recuperar. Não treinava no outro dia, treinava. Então o Bernardo sempre também cuidando bastante de mim, assim, nesse sentido, né, de entender das minhas limitações. Mas, nossa, quando chegou o dia de falar, Fofão, o último jogo, quando eu vi a placa lá, fica, Fofão, eu falei, ai, será, meu Deus, eu mudo de ideia. Aí eu falei, não, eu estava muito decidida, assim, graças a Deus, não parei porque as pessoas que queriam que eu parasse, sabe? Parei porque realmente foi eu que decidi, e isso para mim foi muito importante, sabe? Então eu falei, tô satisfeita, né, voltei um pouquinho na minha história, falei, eu já vivi tudo, já fiz tudo. Porque cada vez que eu ia num ginásio, eu falava, a última vez nesse ginásio, a última vez nesse aeroporto. Ai, que sofrimento também. Eu fui me despedindo, porque ia ser isso. Precisava fazer isso também, cada ginásio. Lógico, eu dava tchau aeroporto, tchau ginásio. Ai, despedida é muito triste. Nada, mas era uma despedida assim, obrigada. Concluindo o ciclo. Né? Não era de tristeza, não era de tristeza, não. Porque eu acho que eu cheguei assim... no momento em que eu ainda gostava muito do vôlei. Gostava muito. Mas eu falei, se eu não parar agora, eu vou ter alguma lesão, alguma coisa que vai me obrigar a parar. E eu não quero isso, entendeu? E quando eu vi que eu consegui ir para uma final, né, ganhando o campeonato do jeito que eu queria... Do jeito que eu queria, não, porque eu nunca imaginava. Não dava para imaginar esse final. Eu falei, o que mais que você quer? Não precisa querer mais nada. Então, assim, eu falei, não, vamos parar. Vamos... Esse papo que você tem, essa conversa com você mesma, sempre foi assim? Foi porque eu não divido muito minhas coisas, assim, né? Muito difícil. Eu resolvo minhas coisas. Eu sempre tive meu pai, né? Meu pai faleceu em 2002. Então, era sempre eu e ele. Então, quando não tive mais ele, então eu comecei eu ser a dona das minhas próprias decisões e achar resposta e achar tudo, assim. Sempre foi. Muito se fala, né, que hoje, com a globalização, com tudo, é difícil escolher e esconder resultado, esconder o que o outro está jogando, como é que o outro país está jogando, todo mundo sabe de todo mundo, né? Você tem a visibilidade, você sabe como vai ser a jogada. E aí, o que conta hoje para fazer a diferença é a preparação mental? Hoje em dia, eu falo que... Que faz a diferença, campeão. Eu sempre achava que era 50-50, né? O mental, o técnico e tático, 50%. Hoje eu acho que o mental já subiu um pouquinho. Subiu. Hoje, se você não tem o mental fortalecido, você pode treinar, você pode ser a melhor, não consegue. Não consegue. Porque em algum momento ele vai te sabotar. Então, o atleta ele precisa... E hoje está muito isso, né? Hoje se fala bastante disso, porque realmente... Bom, né? E você vê que não são atletas iniciantes, são atletas de alto nível mesmo, que estão passando por isso. Vem um pouco disso também, né? Dessa cobrança, da exigência, né? De chegar à perfeição, de vencer. Então, isso acaba também afetando um pouquinho o atleta. Então, a gente hoje a preocupação é muito grande nesse lado, né? A preocupação de colocar o atleta fisicamente, fortalecer tecnicamente, treinamento, mas ter ali aquele momento em que ele trabalha essa parte mental. E dá para trabalhar, não sei como é que você faz aí, na época que você trabalhou com jogadoras, mesmo nas suas palestras, tem alguma técnica, alguma coisa para desenvolver isso? Ou é com o tempo? Porque você foi indo aos poucos, né? Mas... Eu vim de uma geração assim que a gente não tinha...
não fazia parte da comissão, por exemplo, um psicólogo, não tinha isso. Hoje em dia, algumas seleção está colocando um pouquinho. Importante, né? Então, assim, a gente tinha muitas jogadoras que às vezes faziam esse papel, né, de entender. Eu fiz muito isso, principalmente quando eu comecei a ser capitã de uma geração mais jovem. Eu tive muito esse trabalho de entender como o grupo funcionava, onde eu podia ajudar, porque eu nunca fui uma pessoa... Eu sempre olhei o todo, né? Eu sempre fui uma pessoa que... eu acho que a gente convive tanto tempo com as meninas que você começa a perceber coisas. Eu sempre fui muito de observar. Não sei se é porque eu tornei levantadora, que eu tinha essa responsabilidade com o todo, mas eu sempre tive esse lado de saber que a pessoa chegou ali e não está bem, sabe? Alguma coisa, já olhar para a pessoa e falar, essa menina não está bem. Então, assim, eu exerci muito isso de aquela conversinha no pé da orelha, assim, de ajudar, de fortalecer, de chegar e ter uma palavra, ter um esforço. Só que isso para mim é muito cansativo. Claro. Exige muito de mim. Mas eu fazia isso muito natural. Muito natural, porque eu vivia muito com elas. A gente praticamente vivia mais de 3 meses. Era minha família, né? Almoçava, tomava café, jantava, dormia, dividia o quarto com alguém. Então, você começa a perceber. Então, como que funciona cada uma. Mas é muito interessante, assim, que... eu falo a geração que eu vim. Agora, a gente tem uma outra geração. A gente conseguia se fortalecer sozinha. A gente conseguia fortalecer, porque a gente treinava muito. A gente, no treinamento, era aquela dedicação, aquele empenho, e isso fortalecia a gente. Então, hoje, algumas coisas mudaram, né? O treinamento, a exigência. Então, isso acaba não te dando tanta segurança, né? Então, assim, hoje tem esse acompanhamento do psicólogo, que eu acho que é muito importante fazer parte de uma comissão, mas acaba que o próprio atleta, ele acaba... Alguns, né? Não vou generalizar, porque alguns não. O próprio atleta conseguia encontrar ali onde que é o desequilíbrio, onde que eu estou precisando me ajudar, ou então a gente que estava de fora ali, que tinha uma visão um pouco maior, dava esse suporte também. Você acha, então, já que você foi líder tanto tempo, que uma das características principais de um líder é saber observar a equipe dele? Eu acho muito importante. Eu acho importante, por exemplo, assim, eu sou levantadora. E eu treino todo dia com as meninas, então eu sei como que elas chegam, quando elas estão bem. E tinha até um comentário que acho que de uma menina, eu não lembro qual jogadora que era. Ela tá de cabelo solto, tá de rabo de cavalo, ela tá mais relaxada. Quando ela põe o coque, ela vai pra guerra, assim, sabe? Então, assim, você começa a observar detalhes de como cada uma chega. Até porque eu preciso saber as jogadoras como elas estão de nível de confiança. Tá. Porque eu vou levantar a bola para elas. Então, eu tenho que saber que aquela menina ali, se ela não estiver bem e ela não consegue chegar na quadra e virar a chave, eu vou perder essa menina. Nossa, você tinha que pensar em tudo isso. Eu pensava. A estima dela, se ela estava bem, se ela dormiu bem, e também, o rosto dela. E também, às vezes, ela não está bem. Como que eu faço para essa menina vir pro jogo? Uau, e como que você fazia? Durante o jogo? Fazia. Durante o jogo. Como que eu vou chegar nessa menina e fazer ela vir pro jogo? Porque ninguém entra na quadra para perder, para errar, né? Às vezes a gente não tá num bom dia. Isso acontece, né? A gente tem, né? Nós somos mulheres, às vezes tem cólica, TPM, enfim. Então, como que eu faço para tentar fazer com que essa menina não seja prejudicada? Porque eu sei que ela não tá bem, mas não é culpa dela, né? Às vezes a menina também não tá muito bem, aí eu vou dar um jeito de tirar ela, né? Porque aí é preguiça. Assim, não dá. Você consegue sacar isso. Não. Mas quando não é preguiça, você vê que hoje não é um bom dia. Eu lembro da Gabizinha, que hoje é, né, capitã da seleção. Ela era muito nova e ela tava assim, as meninas fizeram uma sequência de saque nela, 3 saques. Ela não conseguiu entregar. E eu vi que ela não estava conseguindo. Então, ela olhou para mim e, tipo assim, ela achou que eu fosse chegar. Aí eu falei assim, Gabi, respira, confia. Eu fui positiva para ela, entendeu? E em vez de chegar agressiva, porque eu sei que ela não estava fazendo porque ela queria, ela já ficou em paz, assim, e foi lá e entregou. Então, é como você lida com as meninas em vários tipos de momentos. É muito bacana. Com tudo isso que você está falando, como é que foi a sua experiência como técnica da seleção brasileira? Você achou que você contribuiu, que é uma coisa para você? Como é que foi isso? Foi uma experiência muito incrível. E assustadora também, né? Porque eu estava trabalhando com meninas de sub-17, né? Que eram 14, 15 anos, né? Por causa da diferença. Geração, né?
E quando, eu acho que o primeiro dia que apresentou lá todo mundo, eu olhei, as meninas todas em pé olhando pra mim, eu falei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, esperando, Sabe quando né? Que eu responsabilidade. falei, fofão, agora se vira, mulher. E daí eu sei que criou uma expectativa muito grande, porque elas viam a Fofão ainda atleta, né? O que eu fiz, a minha carreira, então eu tive que desvincular um pouquinho isso, né? De saber ali, não, agora eu sou a treinadora de vocês, não sou mais a jogadora. E como que eu passo tudo isso para elas? Como que eu faço, né, elas entenderem? E eu entendi também o porquê me chamaram lá, sabe? Não era só para... Ah, porque... Não, é para fazer com que aquelas meninas gostassem de estar ali e tivessem, né, aquele prazer de vestir a camisa do Brasil, que é o que eu fiz a minha vida toda, né? Então, assim, a minha mensagem era muito maior do que só ensiná-las a jogar vôlei. Era fazer com que essas meninas gostassem de estar ali, de dar continuidade, porque é uma fase que elas estão decidindo ainda, eu vou, eu paro, vai dar certo, não vai. E apresentar o que é realmente uma seleção brasileira. Então, esse lado, assim, foi muito especial, porque eu acho que eu consegui construir algo nelas, assim, do que eu vivi também. Então, elas falam, pô, ela tá falando, ela viveu. Então, a gente ia pro campeonato, eu tinha coisa para falar para elas, eu sabia que elas iam viver, a gente foi pro Mundial, eu falava, caramba, eu sei que eu não tava nervosa, por incrível que pareça, não tava, porque eu sabia o que ia acontecer, eu vivi aquilo. Então, você poder falar coisas para ela, ajudar, contribuir e vê-las evoluindo, sabe? Vê-las encarando um ano e depois chegando no outro ano a postura, o comportamento, você fala, caramba, a coisa está acontecendo. Fiz um trabalho legal. Coisa está acontecendo. Então, acho que foi uma das experiências mais legais assim, que eu tive na minha vida, e de poder vivenciar isso, né? E poder, de alguma forma, assim, deixar algo bacana para elas, né? Que o objetivo era esse. Quando a gente se torna uma referência em alguma coisa, a responsabilidade é maior, não é? Maior. Porque você Muito falando, maior. todas olhando ali a Fofão. É muito Você é uma maior. referência, a responsabilidade e a cobrança também, né? Ou não? Cobrança também, porque as pessoas, elas... Não, Fofão ganhou, Fofão... Não, agora ela é treinadora, eu não vou poder entrar na quadra, né? Eu vou preparar da melhor maneira possível, mas elas que vão ser... que vão tomar a decisão, que vão fazer... Mas é difícil, né? Ficar de fora. É difícil, tinha hora que eu falava, meu Deus... Né? Mas assim, eu tinha que separar isso, eu não podia me envolver e falar assim, faz isso. Não, eu tinha que preparar elas para que elas entrassem lá na quadra, no jogo, e sabiam o que ia fazer, né? Então, assim, e era umas coisas assim que eu comecei a perceber que elas começaram a ficar preguiçosas, porque eu tinha resposta para tudo. Eu falei, não vou começar elas me darem a resposta. Tô facilitando muito porque aqui. Senão eu vou ter a solução, aí vocês não vão procurar a resposta, né? Então, isso era muito legal, assim, quando elas viram que acabou a mamata agora vocês vão achar a solução. Mas eu acho que foi uma troca muito, muito boa, né? Muito boa essa mudança, né? De estar ali do lado de fora, vendo o jogo de fora. Mas você sentiu que não era para você não quis continuar? Então, assim, eu vivi 2 anos ali como treinadora, né? Foi a minha primeira experiência, eu nunca tinha vivido isso. Mas, que nem eu falei, eu vivi 30 anos jogando esse esporte. Então, eu me preparei, eu falei, eu queria ter vivido isso, né? Eu me preparei, né? Eu fiz o que tinha que fazer para estar ali. Mas quando eu fui vendo, assim, que a minha vida pessoal ainda não estava organizada da maneira que eu queria, e para estar na seleção, eu tinha que... Dedicar totalmente. Dedicar 100%. E eu falei, eu não sou, e quem me conhece sabe que ou eu entro, né, para fazer bem feito, ou eu não consigo ficar mais ou menos. Então, eu falei, poxa vida, eu não vou poder, nesse momento, abrir mão da minha vida ali, daquilo que eu tinha planejado, para poder estar ali junto com elas, porque eu não vou conseguir me entregar. E mesmo quando elas não estavam na seleção, eu tinha que estar acompanhando o campeonato. Então, era mais 2 meses ali rodando. Sim. Então, eu falei assim, eu acho que nesse momento é algo bom no momento errado, né? E eu tive que dar prioridade para a minha vida pessoal, que ainda não estava do jeito que eu precisava, para poder ter tranquilidade para estar ali, sabe? Uhum. Então, eu tive que tomar essa decisão, assim, de não fazer parte mais e poder resolver esse lado que estava pendente ainda. A gente sabe, né, que a ascensão, o caminho até o topo, a gente tem muitas renúncias, né, nesse caminho. Qual foi a mais difícil para você? Eu acho que teve muitas coisas, né? Eu fiquei longe da minha família há muito tempo, do meu pai e da minha mãe. Eu saí de casa com 17 anos e eu sentia muita falta.
Que nem eu falei, eu joguei vôlei, né, até os 45, né, não tive filhos. É uma coisa que eu tinha Foi que uma opção? decidir. Foi uma escolha? Acabou sendo, porque eu não imaginei que eu fosse jogar até 45 anos. Né? Eu acho que eu nunca vi atleta, a gente nunca tinha histórico de atletas que, né, foi muito longe. Então, quando eu fui vendo, assim, e é muito engraçado, porque as coisas foram ficando mais fáceis. Eu falei, caramba, na hora que eu tô ficando com mais idade, vai ficando mais fácil. Eu tava tão tranquila, eu jogava, eu sabia, eu não tinha medo de errar, não tinha... Então, assim, eu falei, nossa, eu tô querendo parar e eu tô vivendo aqui um momento tão tranquilo. E daí foi indo. Eu não fui planejando, como eu nunca planejei nada na minha vida. E daí, quando eu parei 45 anos, eu falei, caramba, 45. E daí até tentei, né, engravidar, não deu certo. Eu falei, eu acho que não era para ser, então eu acabei. Mas assim, consciente, tranquilo, sabe? Não é. Então a maternidade foi uma grande renúncia. Porque assim, eu já vi quando, né, as meninas de 90, que era a época da Virna, a Ida, tiveram filhos, elas acabam muito distantes. Aquilo me machucava. Eu falei assim, eu não quero jogar vôlei e ficar longe, sabe? Hoje as meninas tomam decisão de, não, eu vou ter filho e depois volto a jogar. Mas eu via o quanto para elas era difícil ficar 50 dias na Ásia, com criança pequena. E aquilo para mim, assim, foi acompanhando. Eu falei, não, se eu for ter filho, eu tenho que parar de jogar. Só que o vôlei para mim sempre foi a minha prioridade. Sempre foi. É uma meta de vida. Então, assim, mas você não se arrepende? Não. Eu acho que a gente tem que fazer escolhas, né? Eu fiz escolhas na minha vida que para mim foi o que eu queria para minha vida. Então, mas não assim, é uma coisa que te machuca, puxa, eu perdi a oportunidade. Não. Eu acabei adotando meus sobrinhos como filhos. Eu falei, a hora que começou a chorar, vai embora para casa de vocês. Então, eles foram muito importantes nessa coisa de ter criança perto, né? Então, assim, para mim foi bem tranquilo. Acho que uma decisão de cabeça, sabe, super, super decidida. Como tudo. É uma escolha. E normalmente é a escolha do atleta, né? Ainda mais até os 45 bastante. Então. Porque muita gente parou antes disso, né? Verdade, tem esse detalhe também. Vamos falar um pouquinho do esporte como formação de cidadania, de desenvolvimento. O que você acha disso? Porque eu acredito que o esporte salva. Sim. Muda a geração, muda o desenvolvimento de uma cidade. Não sei, o que você pensa em relação ao esporte? Eu penso no esporte assim muito, não só no esporte. Eu acho que o esporte ele é muito grandioso. Ele é muito maior do que as pessoas somente olhar o atleta ali de alto rendimento, que a gente acha que o esporte é só aquilo ali, alto rendimento. Mas o esporte na escola, o esporte no bairro, o esporte no clube, ele faz uma mudança na vida das crianças que é algo assim. Eu já tive 2 projetos, eu estou com um projeto agora, já tive um outro. Eu estou com um projeto que é projeto social mesmo, para isso, sabe? Para transformação. O vôlei, lógico, eu ensino o vôlei, mas não é o ponto mais importante. Porque a gente vê a mudança da criança quando ela chega e quando ela vai embora. A gente vê a transformação. Os pais falam, os pais elogiam o comportamento, sabe? Assim, então, assim, eu acho que a gente não tem essa visão do esporte como um benefício para a saúde, para o mental, para tudo, porque ainda mais o vôlei, que é um esporte coletivo, né? Que você vai ali interagir com outras pessoas, tira a criança, que nem eu falo, é 1h15, né? O projeto, que a criança está ali naquele espaço sendo criança, brincando. Né? Então, assim, ele não está com o celular e ele sai dali correndo, vai para a escola, porque a gente também, né, tem que estar estudando. Então, para mim, que nem eu falo, eu comecei na escola a aprender vôlei e só trouxe benefício. Eu tinha muito problema de saúde, tinha muita anemia, tinha timidez, era muito tímida. E pro esporte é difícil, né? A timidez, porque você precisa interagir. Então, você começa a fazer o esporte, você começa a ver a transformação que vai dando na sua vida. Não só fisicamente, né? De você ter aquele desejo de acordar cedo, de cuidar, de querer se alimentar. Então, é tanta coisa positiva, tanta coisa, né, que agrega na vida das pessoas, que se a gente tivesse esse olhar diferenciado para o esporte, eu acho que seria incrível, porque a gente não tem noção de quanto alcança, né? Qual é o alcance de alguém que pratica um esporte. Porque me incomoda ainda quando tem Olimpíada, o tamanho do nosso país, eu acho que são poucas medalhas. Minha opinião. Uhum. Olha o tamanho da gente. Aí chega lá, tem...
Não Mas, fico satisfeita. mas o Brasil era para ser uma das maiores potências, né? Era para estar brigando ali em cima. Só que o que acontece? E isso é muito triste, né? Porque a gente vê os atletas ali, mas a gente não sabe o que aquele atleta passa para ir para uma Olimpíada. O vôlei hoje está estruturado, a gente vê. Vamos falar do vôlei, né? Porque a gente vê o E é basquete. top, hein? O basquete, o hand, não tem apoio, não tem estrutura. Então, você vê muitos atletas indo na raça. Ficou que vergonha, ficou em 12º. Mas para ele tá muito bom, porque ele não teve apoio, não teve Teve um rapaz estrutura. que veio aqui e a família vendia pastel para ele Pra ele poder ter. viajar, É. né? Então, acho que Uma acho que estrutura que devia falta, ter. né? Acho que devia ter, porque a gente tem muito material humano, a gente tem. E não só concentrado na região de São Paulo, fora, sabe? Imagina Em quantos outros fofão que não deve estados. ter. Se a gente fuçar Deve ali, ter vai fofão ter. lá em Roraima, entendeu? Sei lá eu, onde tem fofão. Deve ter um monte de certeza. fofão nesse Brasil Eu que não fico foi descoberta pensando, ainda. eu fico pensando, né, com essa falta de apoio que a gente tem, a gente consegue fazer alguma coisa. Imagina se tivesse uma estrutura bacana, né? Quanto que o Brasil não iria brilhar numa Olimpíada. Você com esses projetos, você ainda acredita? Quer dizer, é aquele trabalho de formiguinha. Você está fazendo sua parte, né, Fofão? Uhum. Eu tô fazendo minha parte, assim, eu tô fazendo algo que eu acredito. Porque para mim, assim, eu não. Lógico que no projeto, tem alguém que vai se destacar, ok, a gente, né, encaminha para algum clube, alguma coisa. Mas eu acho que é muito, muito maior que isso, que só formar um atleta. Eu acho que é dar a oportunidade da criança baixinha, gordinha, sabe? Tá ali no espaço, né? Dela se incluir no espaço onde ali não tem importância. Ela vai lá, vai se divertir, vai conhecer e vai levar algo para a vida dele, né? Então, eu acho que o objetivo é esse, entendeu? Então, poder fazer ainda é algo pequeno, né? Lógico que eu queria mais, assim, mas eu acho que fazer o pouco e bem feito, oferecer, né, o bem feito, eu acho que isso é muito importante. Então, assim, eu vejo isso como. Eu falo que isso me conforta muito hoje, poder dar essa oportunidade, né, para essas crianças de poderem ver que existe algo muito maior, né? Algo bom na vida, né? É um caminho, né? Que pode seguir, Caminho. com certeza. Olha, em 2015, você encerrou oficialmente sua carreira, né? Nas Isso. quadras. E no mesmo ano, gente, ela entrou para o Hall da Fama do voleibol, que é uma homenagem reservada às lendas do esporte mundial. Nós temos uma lenda do esporte mundial aqui. Pouco depois, ela lançou uma autobiografia, Toque de Gênio, a história e os exemplos da Fofão. Você gostou? Você curtiu lançar sua biografia? Olha, eu relutei bastante para fazer, viu? Tiveram que me convencer muito. Porque Mas a gente fala assim, vamos contar isso? Será que as pessoas vão querer saber? Será que e eu isso sempre importa? falei assim, minha vida é vida, né? Mas aí, quando eu comecei ali, né? A gente começou a fazer um resumo de algumas. Falei, caramba, isso é minha vida, né? Que coisa bacana. Nossa, quanta coisa legal que eu Quanta fiz. coisa legal, exatamente. Então eu Chegar pensei um mais, livro. eu pensei mais em deixar um legado para as mesmo, pessoas né? entenderem que o que um atleta vive, né? O que é a vida de um atleta, o que a gente abre mão, o que a gente passa, para as pessoas também não desistirem, né? Porque eu falo que eu vim da Zona Norte, numa família humilde, que tinha tudo para dar errado, né? Então a gente pode mudar a história, né? A gente não precisa ser mudou. a gente não precisa ser aquilo ali que as pessoas querem. Não, eu quero chegar a algum lugar. Eu não sabia onde ia chegar. Mas aí você vê que você se tornou uma referência. Então, deixar algo assim para essas pessoas terem referências que eu não tive quando eu comecei, eu falei, vamos escrever. E foi lindo, assim, sabe? Saber de tanta coisa boa que eu vivi e registrar ali, né, dentro de um livro. Foi bacana. Eu acho o máximo. É. Bom, que valores você não abre mão? Que valores eu não abro mão? Você aprendeu muito nesse esporte, hein? Nossa Senhora, eu acho que ética, o meu respeito, eu não abro mão disso. Qualquer coisa que você faça, né? Não abro mão. Eu acho que quem me conheceu, a Elinha, né, que eu era, e que me conhece Chamamos hoje. de Elinha? Elinha. E me conhece hoje, sabe que eu sou a mesma pessoa, assim, então essas coisas eu não abro mão. Assim, essa geração não sabe por que é Fofão, né? Fofão era um boneco, um personagem, pois a Yara, a nossa produtora, vai colocar que tinha... Você tinha essas bochechas? Não. Ai! É coisa de apelido, pra deixar a gente irritado. Mas eu fiquei Você feliz. não gostava, então? Não. Você gostava? Na época, não. Porque eu Fofão, tinha... fofão. Era nova, né?
Mas hoje você já assumiu o Fofão. Não, se me chamar de Hélia, eu não, Fofão. Porque eu tinha que 14 para 15 anos. E o boneco não é nada assim, né? Eu não conseguia entender. Eu não tinha bochecha. Isso tem as bochechas. Não tinha. Aí eu falava, ai, mãe, eu devo ser muito feia. Que droga, Fofão. E quanto mais eu brigava, eu falava, não tinha jeito. Mas agora já ficou... E já foi tá no pódio lá. eu acho que Nossa, foi uma... Fofão. Eu acho que o apelido deu uma força também, né? Foi. Pra pessoa. Pra gente encerrar, olha, além do esporte, a Fofão também se dedica a causas ligadas à representatividade e valorização da beleza negra. Isso. O que você está mexendo nessa área? Só para a gente encerrar. Então, eu tô como embaixadora, né, e sócia de uma marca Beleza? de beleza, para cabelo, né, cacheados e crespos, que chama Beleza Negra. E é um nome muito forte, assim, porque eu acho que é um produto, assim, que vem a valorizar mesmo, né, a beleza da mulher, que a gente poder assumir nossos cachos, nossos cabelos, né. Durante muito tempo, né? Então, assim, está sendo muito bacana de poder estar aí com esses produtos e colocar esse nome forte no mercado. Estou muito feliz. Você acha que precisa ainda... Falta muito para ser preservado sem nenhum tipo de preconceito? A beleza negra, não. Eu acho que a gente está conseguindo nosso espaço, né? Lógico que a gente nunca acha o ideal, né? Mas o intuito também desse nome foi que a gente sempre procurou produtos, a gente não achava, né? Com a referência, né? Para a mulher negra, né? Então, quando a gente começou a ter essa ideia de fazer esse produto, é para valorizar mesmo, fazer uma embalagem bonita, fazer algo que a gente merecesse, né? Não algo qualquer, assim. Então, eu acho que é valorizar mesmo e da gente assumir aquilo que a gente é de verdade e poder fazer com que a gente fique cada vez mais bonita, né? Mas a mulher negra hoje está bem valorizada, Está bem valorizada, está bem valorizada. É um patamar bacana, não tá? A autoestima está muito bacana, isso é muito importante. Tem muita gente se identificando com sucesso, com poder, coisas que achavam que não era para elas. Né? Exato. As meninas, principalmente. A gente não tinha referência, né? Que nem eu falo, eu comecei no vôlei, não tinha uma jogadora também negra que jogasse assim, que eu falasse, eu quero ser como essa. Hoje a gente tem, né? A gente vê no jornalismo, a gente vê em novela, a gente vê no esporte. Tem referência em todos os lugares. E acaba você, né? Tocando as pessoas, né? Tocando a criança, adolescente, fala, poxa, eu quero ser igual aquela ali. Então a gente acaba sendo uma referência também. Então, mensagem para as meninas que querem ser uma Fofão, querem... que você realmente inspira, né? Para a gente terminar. Eu acredito muito que, como eu falei, né? Não foi fácil, acho que foi uma caminhada que teve muitas barreiras, mas ao mesmo tempo, quando você conquista e você chega, você tem muito orgulho da pessoa que você, né? Que você se tornou. Então, para quem está começando agora... que acredite que realmente você pode mudar a sua história, que você pode alcançar um lugar muito especial, porque eu acho que só a gente sabe aonde a gente pode chegar, né? Só a gente sabe da nossa capacidade. Então, eu sempre falo, eu desejo que todo mundo escreva um livro com uma história maravilhosa, com um final feliz, porque é possível, basta a gente acreditar. Tá bom, obrigada, viu? Imagina, Silvia, que agradeço. Tudo de bom para você, viu? Obrigada. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo episódio. Tchau.